E agora o capítulo 3, que eu gostei bastante, tem como título Com a Natureza e com Deus. E aí, já no Hum, começo, ele fala assim, ó: a vida do Salvador na Terra foi de comunhão com a natureza e com Deus. E nessa comunhão, ele revelou-nos o segredo de uma vida de poder. E aí, no capítulo, vai falando várias coisas e no final enfatiza mais qual que é esse segredo. Vocês têm alguma sugestão de que seria esse segredo? segredo de uma vida de poder, Uhum. acho que confiar, que confiança, eu acho que porque a confiança é um dos princípios da fé, né? Uhum. É o que constrói a fé. Eu acho que confiar é um princípio que a gente deve estruturar desde sempre, para inclusive a gente tenha fé e conviva bem com as pessoas que a gente ama. Uhum. O que você acha, Samuel? Tá sem áudio. Desculpa. Comunhão, uma vida de poder tem muito a ver com comunhão, intimidade. Isso. Então aqui fala nessa comunhão, aí ele vai falar como que é essa comunhão, né? Mas antes de falar, ele fala outras coisas, de como que ele chegou nessa comunhão. Aí ele fala de toda a vida dele. Começa falando que ele era um trabalhador fervoroso, trabalhava muito. Ninguém no universo teve tantos fardos como Jesus, porque ele, além de trabalhar, ele tinha o peso do pecado do mundo inteiro sobre ele. Mas mesmo assim, ele tinha uma vida saudável. Ele era apresentado como o Cordeiro de Cristo, então até no seu corpo, na sua mente, era saudável porque ele obedecia às leis de Deus, às leis de saúde e todas as leis de Deus. E aí no livro volta um pouco sobre a infância dele. Aí mostra que na infância ele tinha seu trabalho, ele desempenhava uma vida doméstica, trabalhava com seu pai, mas que o horário que ele mais gostava quando ele saía para meditar em meio aos campos, árvores e florestas. De manhã Jesus já acordava saudando a luz da manhã e, os, e, e isso ele cresceu como se fosse algo assim que ele levou também para sua vida de ministério. Ele cultivou isso desde a sua infância. E no ministério foi praticamente todo ao ar livre. Ele caminhava de um lado para o outro e ele gostava de rodear as pessoas pelas obras que ele mesmo criou para revelar os princípios de seu reino. Então, o consultório de Jesus era onde? Era onde estavam as pessoas, era nas encostas do mar, era nas montanhas. Ele levava as pessoas para esses lugares também. E Jesus saía manhã após manhã, revigorado, após ter uma comunhão com Deus. E durante o dia ele trabalhava, ministrava as necessidades das pessoas, e ao final do dia os discípulos já viam que ele estava esgotado, cansado, com o peso de todo mundo sobre ele. E o que ele fazia, Jesus, então? Saía, ficava a sós com Deus. Orava, suplicava pelas pessoas que ele teve em contato durante o dia. E quando saía dessa comunhão com Deus, os discípulos percebiam que Jesus já estava revigorado. Né? Interessante de como a comunhão com Deus também traz saúde. Né? E aqui nesse último parte, fala mais específico sobre esse segredo. Todos quantos se acham sob a instrução de Deus precisam da hora tranquila para comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Neles deve-se revelar uma vida não em harmonia com o mundo, seus costumes e práticas. É-lhes necessária experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Devemos individualmente ouvi-lo falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Este é o preparo eficaz para todo o trabalho feito para o Senhor. Entre o vai e vem da multidão e a atenção das intensas atividades da vida,
Aquele que é assim refrigerado será circundado de uma atmosfera de luz e de paz. Receberá nova dotação de resistência física e mental. Sua vida exalará uma fragrância e revelará um poder divino que tocarão o coração dos homens. Então, o que a gente observou, o que seria o segredo? É a comunhão. Mas como que é essa comunhão com Deus? É um momento onde a gente fica em silêncio com Deus, quando todas as outras vozes silenciam. E a gente deve se aquietar na presença de Deus. Um momento onde a comunhão com o próprio coração, de preferência na natureza. E este é o preparo mais eficaz que todos nós devemos ter para ter uma vida de poder em Deus. Né? Eu acho legal quando você coloca aí nessa leitura. Cadê? Deixa eu ver a parte aqui. É necessária experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Isso é a essência do equilíbrio que Jesus trouxe como exemplo, que é esse rebatimento da teoria do amor de Deus, que está lá transcrito nas Escrituras, né, na referência do documento, e rebatido nos hábitos de Jesus. Então, essa relação entre prática e teoria, eu às vezes sou até repetitivo nesse sentido, mas eu vejo que é um entendimento necessário para os nossos dias, porque você não conhece a Deus se você pelo menos não confia nele a ponto de praticar o que ele te aconselha a fazer. Então, praticar o discurso, ele é muito necessário para você entender se aquele discurso realmente tem fundamentação. Eu acho que aí a gente pode estender isso para a vida de uma maneira geral. Se você tem uma ideia do que é algo que pode ser feito, e aí você começa a praticar aquilo e vê que não, a minha ideia estava equivocada, vou precisar de ajuste. Você volta no processo, reavalia a sua ideia para praticar de maneira mais efetiva. E Jesus mostra pela vida dele que o que Deus coloca para nós como princípio de vida teórico e relevante para a nossa vida, né? Então, eu acho que esse texto da Ellen White, inclusive, provavelmente eu entendo que, além de ser inspiração divina, é boa parte do que ela experimentou com essa comunhão junto de Deus, com essa experiência de ser uma ferramenta de escrita, né, de textos que trariam instruções tão importantes para os nossos dias. Isso.